Que bom que você está aqui de volta nessa nave. Chegou aqui a primeira vez? Já se inscreve no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre NFT. Estou aqui com um convidado. Na verdade, você não é mais nem convidado, né, Rafael? Você já é de casa. Então, eu estou aqui com o Rafael Leitão. Seja muito bem-vindo uma vez mais aqui com a gente. Obrigado, vai ser um prazer aí de novo discutir sobre muitos temas sobre o Web3. Estou animado aqui com o nosso convidado. Com certeza. E nossas boas-vindas para o Pedro Weber. Seja muito bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre você. Nos dê aí essa introdução falando um pouquinho mais hoje sobre NFT. Perfeito. Pessoal, super prazer estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez pelo convite e vamos construir hoje. Meu nome é Pedro, eu sou um dos fundadores da The Block Point. A gente nasceu com uma newsletter em abril desse ano, de 2022. E durante esse ano de muitas aventuras, a gente entendeu diferentes gargalos no mercado brasileiro e agora a gente caminha para um 2023 onde a gente se posiciona como um agente de informação e também inteligência Web3. Nosso objetivo principal é fazer com que brasileiros, tanto os usuários quanto marcas, façam parte dessa nova era da internet através de um venture building, ajudando marcas a se posicionarem e criarem projetos na Web3. Que bacana, muito legal. Que legal, Pedro. E me fala assim, parece besta a pergunta que eu vou te fazer, mas eu faço para todos os convidados, né? O que é NFT para você? Porque assim, embora a gente tenha um termo técnico do que é NFT, eu gosto de fazer essa pergunta porque para cada um representa um pouco mais algo do que, né? Algumas pessoas veem para um aspecto social, outro econômico, outro de posicionamento de marca. O que é NFT para você? Para mim, NFT nada mais, nada menos é do que um título de propriedade digital. Ele é isso. Agora, o que você consegue fazer com esse título de propriedade, aí a gente pode extrapolar aqui e imaginar milhares de coisas. Muito do que a gente viu sobre as aplicações de NFT, muito se vem da arte, muito se vem sobre passes, então membership passes, então clube de membros. A gente viu também uma aplicação grande em games, música. Então, assim, são diferentes indústrias que começam a adotar essa tecnologia agora, mas no final do dia ela é um contrato. E acho que é importante a gente falar que ela é um contrato, porque vem um pouco da história da internet como um todo, em que nunca nós, como usuários da internet, fomos dono de nada digital. Então, agora os NFTs, eles são uma tecnologia, eles são um meio que permitem sermos donos de ativos digitais. E um ativo digital pode ser qualquer coisa a partir do momento que você tokeniza algo na internet. É basicamente isso. Que legal. E hoje, assim, antes mesmo de a gente entrar e continuar esse papo sobre NFT, por que você entrou nesse meio, cara? Porque, assim, eu conheço a sua história, parece um pouco despretensioso, mas na verdade não, você estava num meio ali borbulhante de como faz a coisa acontecer. Mas o que te motiva? Por que você está nessa onda do Web3, que não é uma onda, na verdade, né? A sua vida, né, tá no Web3. Interessante, isso vem de um ano e meio atrás, no máximo. Então, contando um pouco sobre a minha história pessoal, eu moro nos Estados Unidos desde 2019 e sempre fui um aficionado por tecnologia. Eu me lembro de ficar assistindo os releases da Apple. Então, o novo iPhone saiu, ou o novo game está lançando. E eu sempre era muito curioso nessa questão da tecnologia como um todo. E aí, olhando para 2021, já morando nos Estados Unidos, eu vi alguns eventos que fizeram com que minha atenção fosse chamada. O primeiro deles foi o Facebook trocando o nome para Meta. E aí todo aquele borbulho de metaverso, uma era nova, mais imersiva na internet, realidade virtual, realidade aumentada. E aí já morando nos Estados Unidos, eu era um completamente leigo sobre esses temas, mas todos os meus empreendedores favoritos falavam sobre Web3, NFT, cripto, blockchain. E eu falei, poxa, se essa galera que é extremamente bem sucedida está falando sobre essas temáticas, com certeza eles sabem algo que eu não sei. E aí veio muito dessa curiosidade interior minha de, deixa eu ver o que é isso daqui. E aí você vê mesmo, né? Porque todo evento que eu vou ou conheço, você tá envolvido, tá? Sempre o Pedro ali aprendendo, isso é legal. Desculpa te interromper, só que quem te conhece sabe que você tá sempre envolvido aí aprendendo. Para mim é sempre uma honra estar presente nesses eventos brasileiros aqui. A gente está construindo uma comunidade super bacana de pessoas que estão empreendendo e construindo. Então, espero que em 2023 a gente esteja cada vez mais presentes nesses eventos. E para mim, ter esse tipo de ativação no Brasil é o que vai fazer com que as pessoas se familiarizem cada vez mais com as temáticas.
Mas aí, voltando para a minha história, então, assim, comecei a estudar sobre esses temas e muito se fala da toca do coelho, do rabbit hole, que quando você começa a estudar sobre essas temáticas, você cai e, assim, são diversos temas, é uma profundidade absurda. Então, eu me apaixonei por tudo isso e me perguntei como que eu posso fazer parte dessa transformação social. E acho que a gente pode entrar nisso mais para frente, que para mim o Web3, essa nova era da internet, metaverso, é uma transformação muito mais social do que tecnológica. A tecnologia ela é só um meio para isso. Mas aí eu me perguntei como que eu posso fazer parte de tudo isso. E aí, voltando um pouquinho mais para a minha história, desde 2020 eu venho empreendendo com uma newsletter. Né? Sempre gostei desse modelo, é simples de fazer e a quantidade de valor que você pode gerar para as pessoas é um absurdo. E então eu falei, olha, olhando para o mercado brasileiro, eu sinto uma dor muito grande, que é produção de conteúdo de qualidade sobre essas temáticas. O que você vê, especialmente no começo desse ano, são headlines clickbaits. O que eu quero dizer com isso? Projeto de NFT levantou tantos mil reais. NFT XYZ foi vendido por tantos milhões de dólares. Qual que é o benefício que isso traz para uma pessoa que não conhece as temáticas? Zero. Então, a gente precisa de um veículo de mídia que traga informações reais, casos de uso reais, e que seja de uma forma tangível para as pessoas entenderem sobre tudo isso. E aí, conhecendo, através de uma comunidade de NFT chamada The Crypto Players, o meu sócio hoje, Eduardo Mendes, fica um super abraço para o Edu, que é meu parceiro nessa jornada, meu sócio, meu irmão. Próximo convite, ele vai estar junto com você aí, Por já para favor. trocar uma ideia mais ampla, porque não vai dar tempo, é muita coisa, né, velho? É muita coisa. E assim, o Edu, ele já vinha produzindo muito conteúdo sobre NFT, Web3, entretenimento, esportes. E ele falou, olha, eu tô com uma ideia aqui de colocar esse conteúdo em um novo modelo, que a gente possa criar algo escalável e que a gente possa ser o primeiro veículo de mídia, digamos, a primeira newsletter de Web3 no Brasil. Eu falei, poxa, vamos embora. Né? Como que eu posso fazer parte desse movimento? Acho que essa é a maneira mais simples de fazer. Então, a gente começa a The Block Point em abril desse ano. A gente está chegando a quase 100 edições já agora no final do ano. Só que a gente entendeu que existe uma dor muito grande na produção de conteúdo, só que ao mesmo tempo, marcas querem cada vez mais estar presentes nessa nova era da internet e se preparar para isso. Então, como que a gente pode ajudar marcas? Através de uma consultoria de projeto, consultoria de conteúdo, workshops e palestras. Então, hoje a gente já está com alguns clientes, Enor Digital é uma plataforma de DeFi, finanças descentralizadas, a gente faz uma newsletter exclusiva para a base deles. A gente está fazendo também a introdução da OneFootball, gigante de mídia de futebol. No Brasil, eles lançaram o primeiro projeto de NFT deles, chamado Footballer's Journey, contando a história de 12, se eu não me engano, jogadores de futebol nessa nova era da internet, são colecionáveis digitais. E dentre esses jogadores tem o Vinícius Júnior e o Antony. Então, como que a gente pode trazer para a comunidade brasileira de futebol, que é apaixonada pelo esporte e também por esses atletas, essas novas possibilidades que os NFTs trazem. Então, a gente também está produzindo esse conteúdo para eles e mais alguns projetos para lançar em 2023, mas é basicamente isso que a gente está fazendo. Tanto numa parte de agente de informação, mas também inteligência Web3, que é preparar marcas para essa nova era da internet. Total. Eu queria separar a pergunta aqui em duas partes, né? Porque você falou, já me veio outra, guarda essa daqui sobre a relação do NFT com entretenimento e esporte, né? Que, tem uma oportunidade muito grande e também a questão social que você já guardou aí, que é outro tema legal, né? Mas antes disso, queria pegando bem onde você tá ali cobrindo dores, né, do mercado, para uma marca, né, ou para uma empresa, principalmente transatlântico. Eu não sei o quanto você já teve relação com os transatlânticos, eu digo empresas que estão no modelo Web 2, né? E eles querem fazer Swift. Qual o maior desafio? O que você vê mais de receio? Se você vê mais medo? O que é o maior desafio hoje, você conversando com as marcas para convertê-las assim para esse mundo Web3? Primeira coisa que vem na minha cabeça, regulamentação. Simples. Boa. É a primeira coisa que eles perguntam e que eles mais se preocupam. Como que eu vou me posicionar sem saber as regras do jogo? Boa. E por que eu falo isso? Porque as regras do jogo estão sendo escritas. Não existe um manual ainda do que pode, o que não pode. Se você fizer isso, você toma cartão. Não existe isso. A gente está falando sobre regulamentação de criptoativos agora. Regulamentação de NFT, de propriedade digital. E aí o que acontece se você utilizar a foto...
a gente não tem E até esse... fiscal, né? Porque às Até vezes você fiscal. vai conversar com o cara e fala assim, pô, o dinheiro tem que entrar e tem que sair. Eu vou vender e é criptomoeda. Aí como que eu, né? Eu vou até em outro tema. Fora da NFT, a gente já entra em cripto, já Sim. entra em outro tema. Mas continua aí porque é um tema bem crítico mesmo. Né? Exato. Então, assim, a gente está entendendo ainda quais são as regras do jogo. Então, a primeira pergunta inevitavelmente, é regulamentação. Como que minha marca se posiciona e como que ela não se machuca utilizando essas novas tecnologias. Essa é a primeira. Aí a segunda é, tudo bem, mas como que eu me comunico com a minha base? Qual que é a melhor maneira de apresentar um projeto desse? E aí a resposta que eu vou falar, depende. Porque cada marca tem um público, cada marca tem uma voz e cada marca conhece o seu usuário e cliente. Né? E acho que isso vem muito de 2 anos de um mercado de NFT que estava bombando e a gente viu o surgimento de um playbook, né? Como se fosse uma receita de bolo que todos os projetos estavam adotando. Só que o mercado amadureceu e a gente viu que aquela receita de bolo não funcionava mais. Então, muito do que se via anteriormente, no boom de 2020, 2021 e comecinho de 2022, era uma receita de bolo. Então, você vai fazer uma coleção de 10 mil NFTs, isso vai te dar acesso a XYZ. Isso não funciona mais. Então, agora, as marcas que querem entrar nesse universo, elas precisam pensar muito mais numa ativação de longo prazo e não só um PR para aparecer na mídia e achar que você está se posicionando. Então, é muito mais de entender a sua comunidade, entender qual que é a dor, o que você quer solucionar, se seu pensamento é de longo prazo ou não. Porque, assim, a gente está falando de uma nova era da internet, a gente não está falando de algo pontual, a gente está falando de o futuro da relação entre clientes e marcas. Boa. Então, pensar num projeto como algo pontual, eu acho que existem seus benefícios e seus malefícios. Mas, para mim, é uma nova maneira de se relacionar com seus clientes. Por isso que eu olharia muito mais de longo prazo do que para algo pontual. Cara, você falou uma coisa aqui importantíssima. Eu trabalhando com metaverso, é Web3, né? A gente sempre está falando da mesma coisa que é marketing. Já teve casos de me buscarem para uma consultoria e a gente faz exatamente tudo isso que você falou, que é as perguntas básicas de marketing, né? Por que você quer entrar nesse mundo? Você tem uma comunidade? Você conhece seu cliente? Qual que é o seu objetivo? Então você começa a estressar coisas que estão relacionadas marketing digital e etc. Você começa a descobrir que, cara, a gente ainda, né, tá muito bem fundamentado nas premissas realmente relacionadas ao business, né? Então, muitas das marcas que querem entrar nesse mundo, às vezes não tá nem preparado para falar do negócio. Por que ela tá, né? Por isso que causa uma fricção, né? Eu acho que para todo lado que a gente vai, entra isso. E outro ponto que você trouxe que é muito importante, e é algo que eu costumo sempre falar. Metaverso, quando eu falo de metaverso está mais para social do que tecnologia. NFT3, você matou. Você começou falando exatamente. A gente tem essa, e nós não falamos sobre isso. Nós temos esse caminho, né, de entender o Web3 para um aspecto mais social que entra também. Por isso que entra muito uma conversa de marketing por trás, de business por trás do negócio. Porque, querendo ou não, a gente vende produtos ou serviços digitais, mas no fundo a gente tem a relação humana ainda, né? Que nem você falou, né? Perfeito. E falando sobre relação humana, eu acho que o ponto principal aqui para essa nova era da internet e aí volta para uma dor do ser humano, assim, desde a sua existência como um todo. O que as pessoas mais querem, na minha visão, é pertencer. Por que eu falo isso? Porque essas novas tecnologias dão a possibilidade de usuários agora pertencer a uma marca de fato. A gente vê o discurso de muitas marcas que eu quero me aproximar da minha comunidade, eu quero que meus clientes eles se tornem mais fiéis, eu quero que, eles se identifiquem com a marca. Na minha visão, isso é maravilhoso, mas é necessário colocar em prática. Agora é possível você colocar em prática mesmo. O que eu quero dizer com colocar em prática mesmo? É dar voz ao seu cliente. Como que você dá voz? Dá a chance de ele co-criar junto com a tua marca. Então, ele ser dono de um NFT da sua coleção, ele tem poder de governança sobre as decisões. Vou dar o exemplo mais simples possível aqui. Digamos que você seja uma empresa farmacêutica e você lança um projeto de NFT. E agora os seus clientes, os usuários, os proprietários daquele NFT, eles vão, junto com você, decidir qual que é o layout da caixinha do remédio. E aí, assim, quer um pertencimento maior que isso? E eu tô falando de uma indústria farmacêutica para uma caixinha de remédio. Super tradicional. Super tradicional. Proibido fazer tudo. Exato. Agora pensa em marcas
muito mais disruptivas. Exemplo, Nike. A camiseta que você está usando. Total. O que a Nike está referência. fazendo na Web3 hoje é de se tirar o chapéu. É uma revolução. É revolução. E assim, por que eles estão acertando tanto? Porque eles compraram uma empresa de Web3 no final do ano passado, que é a Artifact Studios. Eles compraram uma empresa que entende essa nova era, entende como se comunicar com a comunidade. Então, essa é uma grande estratégia de go-to-market, que são as parcerias. A Nike só elevou isso para um nível muito maior, ela incubou a empresa dentro deles. Então, e aí muito vem desse papo de que a Nike hoje ela dá de 10-0 na Adidas. Na Web3, ela está fazendo algo revolucionário por conta de estar com pessoas que entendem sobre a temática e estão pensando no longo prazo. E você vê até pela questão de crescimento de mercado. Se você ver o valor da marca Nike depois dessa evolução que ela teve no Web3, ele tem um impacto muito forte, né? Hoje você vê todo esse aspecto de evolução e transformação, realmente ele pesa. Mas voltando até uma situação que você falou que é muito importante, a gente encaixa coisas básicas que acontecem por dentro do mercado, o cara fala assim, mano, não pagaria num board. Isso, eu acho que você recebe perguntas todo momento. Eu vou entrar, mas não vou te perguntar, tá? Porque eu acredito que você vive nessa pergunta que todo mundo faz. A relação de valor que você tem hoje no NFT tem proporções diferentes. O que nem você falou. O início, naquela que você tinha um guidezinho de bolo, que era NFT, e hoje um processo de maturidade numa evolução muito bacana, né? Por isso que o valor também cresce, porque você tem um processo mais profissionalizado. Mas se você for ver a questão que a galera vê de valor na questão, porra, pagar 2,4 milhões, 3,4 milhões de dólares, tipo, numa NFT, por que eu faria isso? É a pergunta que me fazem direto, tipo, por que caramba, o rapper, que comprou o terreno no metaverso, o Snoop Dogg, pagou a grana que ele pagou para ter a mansão dele também dentro do sandbox. Então, assim, essa relação de valor tá muito no que você falou. Com quem que você conversa? Ele entende o valor de sua marca, ele entende a sua proposta de valor. Se ele entende, ele paga 2,4 milhões. Se ele não entende, é um NFT. Concorda? Concordo. E aí, acho que vamos voltar um pouquinho atrás. Por que as pessoas pagam milhões de dólares em NFTs? É pela foto? Não é. Exato. Não exclusivamente, tá? Dá para ser uma arte digital de um pintor exclusivamente famoso? Dá, e tem o mercado para isso. Mas as pessoas pagam isso, de novo, para pertencer. As pessoas querem um Bored Ape porque elas sabem que o status que ela ganha ao ter um macaco como aquele... exclusivo. Eu sou exclusivo. Eu faço parte do clube do Neymar, do Jimmy Fallon, do Eminem, do Snoop Dogg, da Madonna. Então, assim... Por isso que é social. Para mim, a gente pode falar de tecnologia o quanto a gente quiser, mas é social. Total. Tá? Então, e aí muitos se perguntam, e talvez essa é a pergunta que você queria me fazer, e você não me fez, mas eu vou te responder aqui agora. Por que eu vou pagar por algo que eu posso achar de graça na internet? Você acha que você pode achar de graça. Mas a questão é, eu vou trazer 3 pontos, tá? Exclusividade, escassez e originalidade. A gente não tem isso na internet hoje. O NFT, ele possibilita isso. Porque, de novo, ele é só um contrato. Então, assim, não vamos dificultar as coisas. A mesma forma que existem certificados de propriedade físicas, né? Então, você completou um curso e você tem um certificado de que você completou tantas horas. A sua casa, você tem ali um título de propriedade sobre aquilo. Agora a gente só está jogando isso para o meio digital. E por que para mim isso é tão revolucionador? Eu criei esse mapa mental na minha cabeça porque eu acredito que fica tangível para as pessoas entenderem. Vamos lá. Seres humanos nunca passaram tanto tempo online e essa curva só aumenta. Se essa curva só aumenta, as nossas vidas já são digitais. Se elas já são digitais, as experiências que a gente tem hoje no mundo digital, elas estão longe de ser tão boas quanto no mundo físico. Então eu acredito que o futuro da nossa vida digital é o metaverso. Esse é um ponto. Vamos trazer outro ponto. Ainda bem que você falou isso. Obrigado. Eu dependo disso, só pra te avisar. Muito pra caramba, velho. Se as nossas vidas são digitais... Nós dependemos, na verdade, disso.
Talvez não amanhã, talvez não no ano que vem, Eu mas também. o futuro é esse. Eu acredito Então vamos nisso jogar também. no longo Então, prazo. processo de amadurecimento, vamos chegar lá. Perfeito. O bom é a gente começar, que nem você falou no início, começar o processo de educação agora. Todo mundo imerso vai ser mais fácil, né? Sabendo o que é. Com é certeza. importante. Por isso que a educação, para mim, ela vem em primeiro lugar. E por isso que eu Total. faço questão, e para mim é sempre uma honra estar conversando com vocês e expondo esses temas. Mas voltando ao mapa mental, então vamos lá. Seres humanos nunca passaram tanto tempo online. Essa curva só aumenta e nossa vida já é digital. Qual que é o futuro das relações digitais? É o metaverso. Mas, ao mesmo tempo, se as nossas vidas já são digitais, a gente precisa de um certificado de propriedade. Por quê? Compara tudo que você é dono na vida física e na vida digital. Você tem uma falsa sensação que você é dono de algo digital, porque você não é. Então, como permitir ser dono de um ativo digital? Através de uma tecnologia blockchain. Essa tecnologia, ela dá a possibilidade de você ser dono de ativos digitais, que são NFTs. E tudo isso caminha-se para a nova era da internet, Web3. Total. É isso. E você falou, e é tudo um ecossistema, né? Então, assim, quando eu venho debater aqui, né? A gente já nos episódios anteriores falamos também bastante sobre metaverso. Inclusive, me ajuda a encontrar mais pessoas para falar aqui de metaverso, porque NFT, cara, tem ótimos profissionais e é legal porque a gente precisa, é difícil, né, debater sobre NFT, porque a relação financeira ela é muito forte, as perguntas vêm muito por esse aspecto também tecnológico, mas social, a primeira vez que a gente está batendo um papo mais por esse aspecto, e isso é importante. É um ecossistema, né? Quando eu vou falar de metaverso, não dá para não falar dos outros pontos que estão entrelaçados, como blockchain, como NFT, como smart contract, de todos os outros pontos que o blockchain traz, porque é como você falou, a gente está falando de uma vida que vai envelopar uma vida digital, só que você vai ter que ter propriedade. E no final de tudo isso, é como você falou, a propriedade te traz um prazer, que eu esqueci o nome, eu estava até agora tentando falar de qual que é a substância no corpo que você tem, o prazer, né? E é a mesma de você ter propriedade. O mesmo que você se vangloriar, né, no mundo digital, mesmo quando você também tem propriedade, porque você quer mostrar para todo mundo que você tem um terreno na principal avenida no Decentraland, que é caro pra caramba. Mas assim, eu tenho. Hoje, qual o valor disso? Qual será o valor daqui 10 anos? Então é isso que você falou, faz total sentido, porque é tudo a gente tá falando de Web3, não tem como fugir, né? Perfeito, e às vezes as pessoas acham que a gente é maluco por estar falando essas coisas. E uma frase que para mim Se faz... achar é bom, né? Porque quando acha que é maluco, eu adoro que fala, mano, você é louco, por que você tá falando isso aí? Eu falei, eu tô no caminho certo. Se é louco, tá certo. Eu sinto a mesma coisa, então assim, todos meus amigos acham que eu sou maluco por falar sobre essas temáticas. Mas aí eu volto para uma frase que é: preveja o futuro olhando para o passado e não para o presente. Boa. Por que eu quero falar isso? Todo mundo desacreditava do início da internet nos anos 1996, nos anos 2000. O crash do .com, lá nos anos 2000, fez com que criasse uma descredibilização enorme na internet. E existe até um vídeo famoso do Bill Gates, que ele vai num programa de televisão e o apresentador começa a questioná-lo. Pô, mas as pessoas podem ir ao estádio assistir o jogo de beisebol, por que elas vão ouvir ou ver pela internet? E é assim, ele explicar aquilo naquela época, a gente olhando hoje, parece sem sentido algum. Mas é por isso que a mudança, a disrupção, ela é tão grande. Porque as pessoas não conseguem fazer esse zoom out e entender o que a gente está, de fato, vivendo. Então, assim, as pessoas hoje, elas talvez não estejam olhando o bigger picture, o cenário como um todo, mas a gente já vê indícios que, assim, esse é o futuro. Então, existem milhares de marcas já entrando na Web3, adotando essas tecnologias e se preparando para a nova era da internet. E fazendo um gancho com o que você falou, Rafa, eu estava vindo para o podcast hoje, eu li uma publicação no LinkedIn que fala mais ou menos assim: você colocar o login e senha não te dá o mesmo ânimo que conectar a sua carteira digital te dá. E eu acho que isso é um grande shift que a gente vai mudar daqui para frente, que é pertencimento. De novo, para mim, é sempre sobre essa ótica de pertencer a algo. Você pertencer à comunidade da sua marca favorita é algo extremamente mais valioso do que só comprar um produto e utilizá-lo. E eu falo assim, Pedro, eu achei uma coisa bem interessante que você colocou aqui para mim.
essa questão de você conseguir, talvez, co-criar com a marca, né? Você ter um produto que você pode dizer, eu ajudei nesse processo criativo, eu me envolvi. Então, isso é tão importante para a empresa, porque você cria uma pessoa que vai divulgar a tua marca, né? Porque ele vai ter muito mais ânimo, né? Acho que quando você trabalha numa empresa física, por exemplo, a gente tem isso. Se você ajuda a criar um produto dentro daquela empresa, a chance que você tem de divulgar, de incentivar, de levar esse produto além é muito maior, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa cria, ela participa, ela divulga e ela vende o produto, né? Então, assim, a chance de crescimento, envolvimento e pertencimento é muito grande. Falando sobre isso, eu acho que o nível de incentivo que você tem para divulgar e fazer com que aquele projeto que você participou dê certo vai ser colocado para um nível que a gente nunca viu. A gente não vê isso hoje na internet. Então, imagina, existem diferentes mercados com grande adesão dos usuários. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o mercado de tênis, então o mercado da Nike. Quantas pessoas são fanzaços dos sneakers e querem pertencer àquela comunidade? Imagine que agora você pode co-criar o novo sneaker da Nike. Cara, o relacionamento com o cliente, esse nível de pertencimento, vai para um nível que a gente nunca viu. Então, assim, essa vontade de fazer com que o produto dê certo, que a marca dê certo, que ela perdure, é algo que, na minha visão, as marcas sempre quiseram atingir esse propósito e até agora elas nunca conseguiram do jeito que elas vão conseguir daqui para frente. Então, por isso que, para mim, o jogo muda completamente. Então, hoje, se uma marca não está olhando para isso, ela está perdendo um tempo extremamente valioso para a nova relação entre cliente e marca. Isso que eu vejo muito também, que é a oportunidade que o cara também não vê o big picture, que nem você falou. E eu acho que são de tempos, né? E é uma relação, de novo, social, antropológica, né? A gente vê o Second Life, que é outra pergunta igual ao do Bart, é o mais repetido quando vai falar de Web3. Por que não deu certo? E aí, entrelaço com isso que você está falando. Tipo, aquele momento, socialmente falando, não tinha aderência. Tecnologicamente era muito grande também, porque, pô, a internet em 2000, 2002, discado. Entrava no Second Life, meu, até carregar demorava pra caramba. Mas tirando essa parte, mesmo que tivesse uma grande navegação, aquela população, ela tava adepta, tava preparada para consumir aquele tipo de plataforma, é o que a gente tá falando hoje. Tipo, nós estamos falando de um tipo de estratégia que tem um foco e uma maturidade digital muito grande para a geração Z. Então, a geração Z, cara, meu filho já sabe que NFT ele tem 8 anos. Então, assim, e ele nem é da geração Z, ele já tá já acima da geração Z, que eu já nem lembro mais qual que é a próxima. É tanta geração, mas ele tá acima da geração Z. E aí, o que você falou é essa relação muito de que como as marcas estão se preparando para essa nova geração. E eu trago, é um desafio muito grande. A caixinha de remédio, para esse público, a leitura que eles vão ter vai ser a mesma que a gente? Será que no NFT não seria uma leitura mais fácil, a cocriação, etc? Então, você parte para esse princípio de análise, ouvir, entender o que está acontecendo, porque daqui a pouco o caminhãozinho vai passar, tem muita startup aí vindo aí, vai passar por cima. Ou você se adapta e vê qual é esse público, ou você perde, né? Você tocou num ponto muito interessante e, enfim, uma coincidência absurda. 2 dias atrás eu dei uma palestra na Bayer. Fiquei 2 horas falando sobre todas as temáticas com eles. E eu fiz questão de, na parte de metaverso, eu colocar o que não é metaverso. E eu foquei em Second Life. Por que eu falei sobre isso? De novo, a gente está falando de gerações diferentes. Para eles, Second Life é muito vívido. Talvez para o seu filho, ele não tem ideia do que seja o Second Life. Mas para o seu filho, ele já assiste um show do Travis Scott no Fortnite. E ele sabe que tem milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Hein? E ele gosta. Então, assim, por que falar de Second Life? Eu acho que você trouxe uma pauta muito interessante. Para mim, são 2 questões. Não tinha market fit. Por quê? A tecnologia não era desenvolvida do jeito que ela é hoje e não existia uma necessidade comportamental das pessoas. O que eu quero dizer com isso? A gente vem de 2 anos de pandemia, onde a gente foi forçado a ficar em casa. Então, se as nossas vidas já eram digitais, a pandemia ela só potencializou isso numa escala muito maior. Então, assim, a pergunta que vem seguinte dessa é: pô, mas eu fiquei 2 anos trancado em casa, eu não quero mais viver no digital. Eu concordo com você. E aí,
a segunda pergunta que vem sempre. Mas metaverso é deixar de viver o digital, deixar de ver o físico para viver o digital? Não é. Ele só vai potencializar as experiências que você tem no mundo digital. E agregar, né? Porque quando você fala, o metaverso, eu vejo vivendo também do mundo de e-commerce, galera, mas o metaverso vai substituir a forma que a gente compra online? Não. É uma nova maneira. Pode ser que um dia a outra a gente deixe de utilizar, mas elas vão conviver junto muito tempo. Não parece para você aquela conversa que era, pô, agora as pessoas só vão comprar através de e-commerce, morreu o varejo físico. Olha, né, a relação que a gente vive ainda do varejo físico e a experiência física, ela é insubstituível. Perfeito. E, na minha opinião, quando a gente fala de Web3, a gente não fala sobre o fim de uma era Web 2. A questão não é essa. A gente vai continuar tendo Web 2 e Web 3. Elas se comunicam. O físico vai continuar se comunicando com o digital. A existência de um não significa o fim do outro. Eles cocriam, eles estão juntos nessa nova era da internet. E assim, para a gente chegar numa internet 100% descentralizada, a gente precisa passar por uma jornada até lá. O que eu quero dizer com isso? Você chegar para uma pessoa hoje e falar, olha, você precisa criar uma carteira digital, fazer a própria custódia dos seus ativos, e se você perdeu o acesso a ela, não tem a quem recorrer, o choque é muito grande. Então, muito se vê hoje de iniciativas Web 2.5. O que eu quero dizer com isso? Não é 100% descentralizado. Então, a custódia não é exclusivamente sua. Se você perder a senha da sua carteira, a plataforma na qual você é usuário, ela consegue fazer o resgate para você. Aí você vai me falar, pô, Pedro, mas isso não é 100% descentralização. Realmente não é. Mas vão ter pessoas que vão preferir esse modelo. E vão ter as outras que vão preferir o modelo 100% descentralizado. Então, na minha opinião, ter esse tipo de disponibilidade para o público é 100% necessário e válido. Agora, é completamente diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente não tem essa escolha. Eu quero uma plataforma descentralizada. Não tem. Você fica ilhado em plataformas centralizadas que utilizam seus dados sem o seu aval, eles monetizam em cima daquilo, sendo que o trabalho é feito 100% pelos criadores e pelos usuários. Então, você produz o conteúdo, você está trabalhando para outras pessoas, muitas vezes sem saber. Né? Exato, e tem uma frase que fala, quando você descentraliza o back-end, o front-end fica muito mais florável para as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar em redes sociais descentralizadas, onde você consegue levar seus ativos para onde você quiser. Então, imagina que o Instagram se torne descentralizado. Suas fotos, seus posts, seus seguidores são NFTs. E aí surge uma nova plataforma. Tudo que você construiu no Instagram, olhando pelo lado centralizado, quando surge uma outra, você não consegue fazer essa mudança de um para outro. Então, imagina todo o trabalho que você fez para criação de comunidade, engajamento, criação de marca pessoal, vai jogado ao lixo, digamos assim. Seu grupinho de Orkut. Vai pro lixo. Agora, sim, pensando numa plataforma descentralizada, tudo que você construiu é seu e você decide fazer o que bem quiser com isso. Então, você muda para essa outra plataforma com estalo de dedos. E aí, assim, fica muito... A competição entre plataformas vai aumentar num nível que a gente não viu hoje. Por quê? Se os ativos são seus, elas vão ter que batalhar entre si para te oferecer a melhor interface. Isso é uma loucura. Então, assim, vocês começam a entender a quantidade de novas possibilidades de negócio, de oportunidade e o quanto que as marcas precisam se preparar para essa nova era. É uma loucura. E não só de oportunidade para marca, mas você vê também o que se discute sobre a questão jurídica, o que se discute sobre a questão fiscal, segurança da informação, que é importantíssima também. Tem tanta área. E, assim, é notável que a gente precisa de pessoas mais debatendo sobre isso, advogados, pessoas que trabalham em contabilidade, para ajudar a criar isso, né? Eu estava falando no episódio anterior que eu fiquei feliz pra caramba quando fiquei sabendo do projeto da OAB com uma universidade, eu não me recordo qual universidade, já começou a fazer testes, já entendendo qual que seria o caminho que a gente poderia ter com o smart contract, que já, os caras já estão entrando no blockchain, já entendendo como uma mecânica legal, né? Eu só vou, a gente já vai caminhando já para quase o final aqui do nosso papo, mas tem 2 temas aqui que a gente tinha deixado ali para trás que, cara, eu quero muito ouvir de você, que para mim é essa cereja do bolo.
como você vê o NFT, tanto para a questão esportiva e social, né? Porque, né, até os dois juntos, né? Porque eu sei que você é um cara que empreende também, levando um leque para essas duas possibilidades. O que você vê de oportunidade para essas duas áreas? Olhando para o mercado de entretenimento e esportes, vamos falar do entretenimento primeiro. Eu vejo fãs estando cada vez mais próximos de eventos, de ativações e poder ter benefícios exclusivos e co-criar junto com essas marcas. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar para a ativação que o Rock in Rio fez esse ano. Após o evento, eles lançaram pulseiras digitais. Eu E ganhei a assim, minha, tive que recolher. Velho. você E recolheu? espero que no próximo tenha, né? Que você falou, consistência é tudo, né? Perfeito. Só que assim, teve um grande FUD que as pessoas falam, né? Que uma crítica grande a essa iniciativa do Rock in Rio, porque eles não fizeram uma jornada de aprendizado junto com a base, então ninguém sabia qual que era o objetivo daquelas pulseiras digitais, o que era um NFT, então assim, eles poderiam ter feito algo muito mais educativo e tangível para as pessoas. Então, para mim, aí eu acho que puxa um gancho importante aqui. Foi uma ação de marketing. Construção de marketing, mas assim, mais do que isso, o que vem dentro dessa construção? Marcas que queiram entrar nesse universo, elas precisam fazer uma jornada de aprendizado junto com a sua base. E não é chegar lá e jogar um projeto e falar, se vira aí. Não Isso é é assim. NFT. Recolha o seu NFT. Foi assim. Não funciona. Aproveite aqui coleções de NFT, se cadastre e pegue numa plataforma que não era descentralizada, porque eu não consegui carregar para lugar nenhum. Exato. Então, assim, o que o Rock in Rio poderia fazer diferente? Para mim, esse é o futuro do entretenimento com NFTs. Dar acesso a uma compra exclusiva de tickets. Qual que é um dos maiores problemas do evento hoje? Milhares de pessoas tentando comprar e não conseguem porque ou o site trava ou porque tem muita gente tentando ao mesmo tempo. E aí, assim, imagine que agora você que é fãzaço do show pode ter acesso a uma compra antecipada exclusiva. Cara, as pessoas valorizam muito isso, né? E aí, de novo, você não está falando de tecnologia, você está falando de algo aplicável e social. Então, E comunidade. comunidade. Então, assim, olhando para a indústria de entretenimento, eu vejo muito essa questão de trazer para próximo os seus fãs, seus usuários e fazer com que eles tenham coisas que eles sempre quiseram e nunca puderam ter. E aí a tecnologia vai ser só o meio para isso. Quando você olha para a indústria dos esportes, vamos olhar para o futebol aqui no Brasil. Cara, o brasileiro ama esse esporte, dá vida pelo seu time, dá vida pela sua torcida, e agora ele tem essa oportunidade de estar cada vez mais próximo. O que eu quero dizer com isso? Imagina que um NFT agora do São Paulo, por exemplo, ele te dá acesso ao camarote, ele te dá acesso ao vestiário, ele te dá acesso a uma entrevista exclusiva com o seu jogador favorito, ele te dá acesso àquela a camisa autografada. Cara, isso vai colocar a relação entre fãs e clubes muito mais próximos. Então, você começa a construir uma comunidade mais imersiva e interativa. Algumas marcas já fazem isso através dos fan tokens. A Sócio é um grande player aqui no Brasil, mas eu vejo cada vez mais empresas adotando esses projetos. Quando você não vê, desculpa, muito essa relação também do atleta assumindo essa responsabilidade, que eu vejo assim, o clube não toma. Tipo, num case que eu vi nos Estados Unidos era o atleta da NBA vai lá, toma atitude porque a NBA não toma. Eu vou lá, vendo meus NFTs. Ele começa a vender tanto que ele já garantiu a aposentadoria dele com o NFT. Rafa, e esse era literalmente o assunto que eu ia entrar, que é atletas que se tornam criadores ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar para o mercado americano. NBA, NFL, tênis, cara, todos esses esportes já existem atletas lançando suas próprias coleções de NFTs. Exemplos, Stephen Curry, o que ele está fazendo com o projeto de NFT dele é uma revolução entre a relação dos fãs do Curry com ele. Então, cara, dando os tênis dele, dando acesso exclusivo aos jogos do Golden State Warriors, dando acesso a esses meet and greets, que são os encontros com ele. Então, assim, se os fãs já amavam ele, através dessa tecnologia agora, é como se fosse um passe para estar cada vez mais próximo dele. A gente tem o Tom Brady lançando uma coleção e fazendo algo exclusivamente novo no meio. Foi um sucesso de venda. Foi um super sucesso. Então, assim, a gente vê cada vez mais
atletas, mas também criadores, e acho que criadores de conteúdo, o Creator Economy é uma das áreas que mais me brilha os olhos quando a gente fala de Web3. Pô, que legal. Eles estão construindo essa nova relação entre fãs e marcas E entidades, né? Para mim isso é uma loucura e assim, o mais legal para mim é a gente está vendo diversas aplicações da tecnologia hoje, mas o que mais me anima é o que a gente não sabe ainda o que é possível e isso nos próximos anos vai cada vez estar mais presente. Aplicação, né? De serviço, de e-commerce, de bilheteria, como você falou, que, meu, do Rock in Rio a gente falou de um exemplo de como se fosse um brinde, mas, meu, e a bilheteria que nem você vê como oportunidade, etiqueteria, na verdade, que fala, né? Todo esse ecossistema da comunidade Rock in Rio, que é, se não o maior que existe no Brasil, como evento em entretenimento, né? Bom, tempo já foi, né? Você que é o cara que manda, você que manda aprender, que manda soltar, Morgado. Fala aí pra gente. Bom, chama gente, a galera aí. Estamos chegando no final aqui, muita coisa para ser falada, né? E vocês mesmos comentaram, vão ter novas oportunidades, tenho certeza. Queria agradecer você que está até aqui agora, então não deixe de curtir, compartilhar, deixar seus comentários, deixe suas perguntas também para o Pedro, né? Pedro, aproveita também, deixa suas redes sociais para o pessoal te seguir lá no LinkedIn, enfim. A gente quer saber um pouquinho mais e quer continuar essa conversa também, né? Numa próxima oportunidade. E suas considerações finais, qual a sua dica também, depois de se apresentar? Boa. Para mim, o que tem que ficar na cabeça das pessoas hoje é a gente está passando por um dos maiores, se não o maior ciclo de disrupção desde o surgimento da internet. A gente está prestes a viver oportunidades e chances de se transformar na carreira independente da área. Todas as indústrias, na minha opinião, vão ser impactadas por essa tecnologia. Assim como nos anos 2000 a internet veio e disruptou todas. Então, na minha opinião, a melhor coisa que a gente pode fazer hoje são 2 tipos de mentalidade. A primeira é ter uma humildade intelectual, então entender que você não sabe de tudo, mas você está disposto a aprender e ser um eterno aprendiz. A gente está vendo muita aplicação. A gente vê muita aplicação e muitas coisas novas surgindo, então assim, a gente, de fato, acho que isso é importante ressaltar, não existe especialista em NFT, não existe especialista em Web3, em metaverso, tá todo mundo aprendendo, então vamos pensar no longo prazo, que a gente tem muito a aprender ainda e construir, e nas redes sociais você me encontra como Pedro Weber, e fica esse convite também para você conhecer Weber a The Block com Point, W, tá? Weber com W, W-E-B-E-R, e fica esse convite também para você conhecer a The Block Point, o trabalho que a gente está fazendo. Nosso objetivo é tangibilizar essas temáticas e fazer com que tanto os brasileiros quanto as marcas brasileiras façam parte dessa transformação. Sensacional. Sensacional. Muito obrigado pela sua presença, cara. Foi muito legal o papo. Poderia levar 3 horas aqui falando, mas a gente vai conseguir chegar nesse objetivo. Com certeza você vai ser convidado de novo. Espero que você esteja aqui de novo com a gente para esse papo, né, Morgado? Com certeza. Gente, obrigado pela oportunidade de aprender com vocês, né? E tenho certeza que todo mundo que está nos vendo agora também aprendeu. Foi um papo muito rico, né? Aprendemos muito aqui. Muito obrigado, fique com a gente e até a próxima.